Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao curso DSO, Direito Simples e Objetivo. Eu sou o professor Laércio Carneiro, trabalho com vocês aqui as disciplinas de Medicina Legal, Criminalística e Criminologia. E hoje a gente vai iniciar aí a sua aula inaugural do seu curso QAP, Questões Assertivas de Prova, baseadas na banca Instituto AOCP, que é a banca que vai trabalhar o seu concurso aí, né, gente? Esse certame tão aguardado da Polícia Civil de Goiás, concurso muito bom, instituição muito boa de se trabalhar. É um estado maravilhoso, um estado com excelentes cidades, um custo de vida muito bom, um povo muito acolhedor, um estado rico, gastronomia maravilhosa, excelentes cidades para você passear e conhecer. Eu sou suspeito em falar, né? Eu sou filho de nordestinos, mas nascido e criado no Distrito Federal. O Distrito Federal é dentro do estado de Goiás e eu amo o estado de Goiás, o que nós temos aqui em volta. Nós temos Pirenópolis, uma cidade histórica maravilhosa para passear no final de semana. Nós temos Caldas Novas. Nós temos a cidade de Goiás, antigamente conhecida como Goiás Velho, cidades históricas muito importantes, muito aconchegantes para você fazer um turismo. E depois que você tiver o salário da Polícia Civil de Goiás, você vai poder viajar, né, gente, de forma digna com a sua família aí, pelo menos uma vez por semana, tá? Porque o concurso público muda a sua vida, é só você ser organizado, assim como mudou a minha e da minha família, beleza? Então é isso que a gente quer para vocês. Nós vamos trabalhar aqui a parte introdutória de medicina legal. A sua banca é uma banca bem estabelecida, o Instituto AOCP tem feito excelentes certames, tá? As questões são redondinhas, uma ou outra que vem com problema, nível de dificuldade mediano, uma ou outra questão que é difícil. E os meus alunos têm gabaritado as provas do Instituto AOCP. Exemplo, Polícia Civil do Pará, Instituto Técnico de Perícia do Rio Grande do Norte, certo? Os nossos alunos acertam aí 80%, 90% e muitos gabaritam, não só em medicina legal como em criminalística. Lembrando que a gente tem esse curso de questões também de criminalística, tá? E com você não vai ser diferente, você vai garantir essas 10 questões na sua prova. 5 de medicina legal e 5 de criminalística, tá? Lembrando que você que comprou o curso de questões de medicina legal, se quiser migrar para o curso completo Medicina Legal do Zero, você só pagará a diferença, beleza? Aqui a gente não, no DSO, a gente não explora o aluno. É bom você comprar aqui um curso baratinho para você ver a qualidade, depois você migra e só paga a diferença, beleza? Bora começar? Bora começar com o nosso conteúdo. Desculpa, eu cortei para a vinheta sem querer, tá? Bora lá? Tá aí o nosso material e as nossas redes sociais, o nosso perfil no Instagram para você pegar a nossa agenda de aulas, tá? E as nossas dicas e notícias de concursos, o nosso canal no YouTube. É um canal novo, mas já tem mais de 10 mil inscritos. E o nosso canal do Telegram, que já está atingindo aí quase 8 mil participantes, também é novo, tá? Mas é a comunidade, a maior comunidade de estudantes de medicina legal, criminalística e criminologia que a gente tem para concursos, beleza? Lá você tem tudo em primeira mão. Se você não tá lá, você tá perdendo porque a concorrência está e tá aproveitando tudo de bom que tem lá, beleza? Então bora começar aí, gente. Primeira parte do seu edital é essa aqui, ó, tanatologia forense, tópico 1. Noções de tanatologia, cronotanatognose, morte suspeita, morte súbita, morte agonizante. Gente, só que tem um detalhe, a banca esqueceu, né? Esse daí é o tópico 1. E cadê o tópico 0, que é a introdução à medicina legal? Como é que você estuda tanatologia sem saber o que é medicina legal e para que ela serve? E é isso que eu vou dizer para você, tá? De forma muito simples. Se você pegar os N tratados que eu tenho ali de medicina legal, eles vão trazer um capítulo só de conceito de medicina legal, cada um mais alguns muito obsoletos, muito enxutos, outros muito aprofundados.
e eu vou simplificar para você, tá? Para você nunca mais esquecer. A medicina legal nada mais é que o ramo da medicina, o ramo das ciências biológicas ou biomédicas que se encarrega do esclarecimento de dúvidas do direito no que diz respeito à medicina e à biologia, certo? Na elaboração de normas, na elaboração de leis, na aplicação de normas, na aplicação de leis. Então é o ramo da medicina, das ciências biológicas, das ciências biomédicas, que se encarrega da elaboração, da aplicação e da interpretação de normas jurídicas toda vez que isso tiver uma inter-relação com a saúde, com a medicina, com a biologia. Professor, a medicina legal ela só estuda crimes, mortes, assassinatos? Não. A medicina legal ela serve a qualquer ramo do direito. Direito penal, direito civil, direito administrativo, direito previdenciário, direito trabalhista, certo? E os respectivos processos, né? Processo penal, processo civil, processo trabalhista, processo previdenciário, processo administrativo, ela atende a qualquer ramo do direito, beleza? Então, o conceito de medicina tá aí, porque como é que a gente vai estudar medicina legal sem saber o que ela é e para que ela serve? Tá? Ela se divide em algumas áreas, medicina legal geral e medicina legal especial. O que importa para nós, principalmente a medicina legal especial, são os capítulos da medicina legal que caem no seu concurso. A traumatologia forense é a área da medicina legal que estuda os instrumentos e as respectivas lesões. Quais as características das lesões produzidas por esses instrumentos? Exemplo, o que é isso daqui? Um projétil de arma de fogo. Qual o tipo de lesão que esse instrumento produz? Qual a classificação desse instrumento? Para a gente fazer a perícia, para a gente fazer o laudo e para você conduzir a sua investigação. Você, futuro delegado de polícia, futuro agente, futuro escrivão, papiloscopista, tá? Esse instrumento aqui, ó. Esses dois instrumentos aqui, ó. Para que eles servem, né? Quais são as classificações deles conforme a medicina legal? Quais tipos de lesões eles produzem? Beleza? A gente vai estudar isso daí nas nossas próximas aulas. Traumatologia forense. Então essa é uma das áreas da medicina legal. Outra área da medicina legal, a tanatologia forense, que é o que nós vamos estudar aqui agora, certo? É o conceito de morte, o diagnóstico da morte, a legislação relacionada à morte, os fenômenos cadavéricos, a estimativa do tempo de morte com base nos fenômenos cadavéricos, a documentação relacionada à morte, os direitos sobre o cadáver, os destinos do cadáver, tudo isso é tanatologia forense. A sexologia forense estuda o comportamento sexual alterado no que diz respeito à qualidade e à quantidade. Quando isso tiver uma repercussão jurídica, nós vamos estudar. O seu concurso é o quê? Tanatologia, traumatologia e sexologia, basicamente. Beleza? Então essas áreas são a medicina legal especial. A medicina legal geral, para nós que não somos médicos, não importa muito. Importa mais para os profissionais de medicina. Trata da ética, dos direitos, dos deveres dos profissionais de medicina, trata dos honorários médicos, das normas que regulamentam as profissões deles, beleza? Então tá aí, conceito de medicina legal, as áreas e as aplicações. E agora a gente vai entrar aqui moendo, tá? Olha só, eu citei só 3 áreas, não é só traumatologia, tanatologia e sexologia, tem toxicologia, tem antropologia, tem infortunística, tem muitas outras áreas. Só que a gente vai focar no que está no seu edital, beleza? O estudo é direcionado, o edital é a nossa bússola, a gente não foge dele, beleza? Nosso treinamento é um treinamento intensivo. Vamos lá? Então tá aí, ó, o conceito de medicina legal, né, para você, tá? As áreas da medicina legal especial e medicina legal geral. E tá aí a primeira questão, bora botar para moer aqui na primeira questão. Eu nivelo vocês por cima, questão de médico legista do Instituto AOCP 2019,
Polícia Civil do Espírito Santo, beleza? Bora botar para moer aqui agora, galera. De acordo com Afrânio Peixoto, a medicina legal pode ser definida como a aplicação de conhecimentos científicos nos mistérios da justiça. Do ponto de vista didático, a medicina legal pode ser dividida em geral e legal, ou especial. No caso geral, seu campo de ação se ocupa de várias áreas do conhecimento, como a geral é a que trata dos direitos e deveres, da ética médica e dos honorários médicos. A especial é traumatologia, tanatologia, sexologia, toxicologia, antropologia, infortunística e assim sucessivamente. Então a geral trata de antropologia, não, trata de honorários médicos, trata de asfixiologia, não, genética, não, sexologia, não. Tudo isso daí é especial, beleza, galera? Então bora lá, bora para a próxima questão. Tá aí, ó. Tanatologia forense, são as áreas da medicina legal, né? E agora a gente vai falar de tanatologia. E eu já falei o que é a tanatologia, né? É a área da medicina legal que estuda o diagnóstico da morte, os tipos e as classificações das mortes, os direitos sobre o cadáver, os destinos sobre o cadáver, os fenômenos cadavéricos, a estimativa do tempo de morte e assim sucessivamente. Bora para frente? Classificação das mortes. Galera, isso daí é importantíssimo, tá bom? Começou aqui, começou a chover informação importante. Ó, questão de prova, o conceito de medicina legal, eu vou marcar com um sinal de mais. Áreas da medicina legal, questão de prova, eu vou marcar com um sinal de mais. Aqui, ó, conceito, né, das áreas, né, um sinal de mais. Agora aqui a gente vai marcar com 2 sinais de mais. Vai crescendo a importância até 3, tá? Vamos classificar as mortes porque é muito importante para você. Primeira classificação das mortes: morte natural e morte violenta. Isso daí é muito importante, isso cai muito em concurso. Morte natural é aquela decorrente de fatores internos, doença ou velhice, beleza? Para onde vai o cadáver de morte natural? Vai para o IML? Não, vai para o Serviço de Verificação de Óbito, que é um órgão geralmente vinculado às prefeituras dos municípios que investiga as causas de mortes naturais para fins epidemiológicos, para produzir dados para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Saúde do município, para a Secretaria de Saúde do Estado e para o Ministério da Saúde. Então lá no SVO vê quantos morreram de infarto, quantos morreram de AVC, quantos morreram de diabetes, certo? Quantos morreram de câncer. É assim que o SVO trabalha, beleza? Então mortes naturais, doença ou velhice, SVO. Mortes violentas. Quais são as mortes violentas? Aquelas decorrentes de fatores externos: assassinato, suicídio e acidente. Beleza? Essas são as mortes violentas. Para onde esses cadáveres vão? Para o Instituto Médico Legal, IML. Por quê? Tem que investigar a causa médica da morte, a causa técnica, que vai dar origem à causa jurídica da morte, que é essa: assassinato, suicídio, acidente. Então morreu de tiro, morreu de acidente de trânsito, morreu de suicídio, qualquer tipo de acidente, acidente doméstico, acidente de trabalho, IML, beleza? O que mais vai para o IML? Morte suspeita. O que é a morte suspeita? É aquela que não tem sinais externos de violência nem no ambiente e nem no cadáver, mas há uma justa causa para se suspeitar de violência. Também vai para o IML, tá? Professor França fala que morte suspeita é a morte duvidosa, tá? Tem dúvida se é uma morte natural, pode ser uma morte violenta, beleza? Então vai para o IML também. Outras classificações aqui, ó. Então, morte natural, morte violenta, morte suspeita. Isso daqui está no seu edital, mas isso tem pouca relevância, isso quase não cai. Morte súbita e morte agonizante. A morte súbita é a morte repentina, é a morte inesperada, que de imediato não se explica facilmente. Exemplo, aqueles atletas, jogadores de futebol super bem acompanhados cardiacamente
e do nada o cara tem um mal e morre durante uma partida. Ali é uma morte súbita, beleza? E a morte agonizante é aquela morte que a pessoa vai, fica, por exemplo, hospitalizada, doente por muito tempo, e é uma morte sofrida, é uma morte lenta, tá? É a famosa morte lenta. Isso está no seu edital, mas isso quase não cai, gente. Agora, morte violenta, morte natural, morte suspeita, para onde vai cada cadáver, isso cai muito. Dá uma gugada aí. Professor Laércio Carneiro, tipos de necrópsia. Aí vai vir um vídeo do meu canal que fala dos tipos, dos destinos dos cadáveres e dos tipos de necrópsia. Tá? É um videozinho de 15 minutos que você vai aprender bastante tanatologia e você não vai errar mais. E dá uma olhada aí, professor Laércio Carneiro, cadeia de custódia. Vão vir vídeos ótimos também de assuntos que vão cair na sua prova de criminalística. Entra lá no nosso canal que tem muito vídeo bom para você, tá? Morte agonizante, morte suspeita. Agora a morte aparente. Essa daí de vez em quando cai. É aquele estado aparente de morte. A pessoa está imóvel com a aparente ausência de circulação, de movimento, de respiração, mas ela ainda está viva. É a morte aparente, beleza? Então, já vimos a classificação das mortes. Agora vamos ver o conceito de cronotanatognose, que está lá no seu edital, ó. Noções de tanatologia forense: morte suspeita, morte súbita e morte agonizante. E eu ainda trouxe mais conceitos para você. Agora a gente vai ver cronotanatognose. Mas antes de ver cronotanatognose, eu tenho que dizer mais alguns cadáveres que vão para o IML para você, tá? Além da morte violenta, assassinato, suicídio e acidente e da morte suspeita, vão também para o IML os cadáveres sem identificação, os cadáveres que as pessoas não sabem quem é, porque precisa ser identificado, e os cadáveres em decomposição, porque precisa investigar se o que causou a morte foi uma morte violenta. E em decomposição é difícil de identificar. Precisa identificar. Para que um cadáver vai para o IML? Para realizar a necrópsia. O que é a necrópsia? Artigo 163 do CPP. É o procedimento técnico de perícia médica no cadáver. Para quê? Para elucidar a causa da morte, para identificar o morto e para coletar amostras ou corpos estranhos no cadáver para exames complementares. Amostras, venenos, por exemplo, substâncias. Corpos estranhos, um projétil de arma de fogo, por exemplo, ou uma lâmina de uma faca encravada no cadáver. De novo, qual a finalidade da necrópsia? Elucidar a causa da morte, identificar o cadáver e coletar amostras ou corpos estranhos para exame complementar. É por isso que o cadáver em decomposição e o cadáver ignorado vai para o IML. Agora vamos estudar o que é a cronotanatognose. O nome é feio, mas a coisa é simples, tá? Cronos, do grego de tempo. Tanato, do grego de morte. Gnose, de diagnóstico. Estimativa do tempo de morte com base no estudo dos fenômenos cadavéricos. Cronotanatognose, beleza? Isso daí é tranquilo. Agora nós vamos estudar os fenômenos cadavéricos, tá? Quais são os fenômenos cadavéricos? Nós temos os fenômenos cadavéricos imediatos. Vamos voltar lá para a nossa página, tá? Tá aqui, ó. Cronotanatognose, a estimativa do tempo de morte por meio dos fenômenos cadavéricos. Sinais imediatos da morte e sinais mediatos da morte. Isso daí eu fiz para você, porque eu não preciso dessas anotações. Sinais imediatos da morte, gente, são aqueles que vêm logo após a morte. Perda da consciência, ausência de resposta aos estímulos. O mortinho, você pega uma lanterna dessa aqui, ó, e joga no olho dele, ele não responde ao estímulo. A gente chama de pupila fotoplégica. Você belisca ele, ele não responde. Claro, professor, não tem vida, tá morto. Mas a literatura descreve sinais imediatos da morte. Ausência de movimento, ausência de resposta aos estímulos.
ausência de respiração, ausência de pulso, certo? Ausência de tônus muscular. É tudo muito óbvio, né, gente? Veja como a medicina legal é óbvia. Quais são os sinais de morte? É a ausência dos sinais de vida. Isso é o que vem imediatamente após a morte. Ocorre que se você não tiver métodos técnicos precisos de diagnóstico da morte, pode gerar confusão. Às vezes a pessoa está viva e você pensa que está morta. Às vezes a pessoa está morta e você ainda pensa que está viva. Por isso que a gente confia mais nos sinais consecutivos, aqueles que vêm por conseguinte, ou sinais mediatos, aqueles que vêm depois. Quais são? O livor, o rigor, o algor, a rigidez e a desidratação. Calma, professor, é muita informação. Não. Aí a gente usa o mnemônico LARD para você memorizar isso daí, ó. Sinais mediatos ou consecutivos de morte. Livor, algor, rigor e desidratação. A gente usa o mnemônico LARD para você não esquecer mais. E eu vou explicar para você um por um desses aí. O que são as manchas de hipóstase, gente? As manchas de hipóstase ou manchas hipostáticas ou livores cadavéricos são essas manchas aí que se formam nas partes mais baixas do cadáver em razão da cessação da vida. Os fluidos param de circular por gravidade, eles tendem a se acumular nas partes mais baixas do cadáver, tá? Cuidado, tecnicamente a rigor, o que é livor? Tecnicamente a rigor, o que é livor? Livor vem do grego, se eu não me engano, vem do latim, lívidos. São essas partes claras, são essas partes brancas, que são as partes que estavam apoiadas e estavam comprimidas, tá? Só que os autores até misturam, chamam essas partes vermelhas de livor também, ou manchas hipostáticas. Então, o que importa é que os livores são as manchas formadas nas partes mais baixas do cadáver em razão do acúmulo de líquido pela cessação da vida por ação da força da gravidade, da aceleração da gravidade. Então os líquidos tendem a se acumular nas partes baixas do cadáver. Isso são os livores, beleza? Eles se formam 2 a 3 horas inicialmente após a morte e evoluem até por volta de 10, 12 horas. Nesse meio intervalo, eles se movimentam se você movimentar o corpo, mas depois desse período eles se tornam fixos. Estão aí os livores, beleza? Agora bora para frente. O algor, gente, o nome é feio, mas a coisa é simples. O algor é o resfriamento, é a perda de calor do corpo para o meio ambiente em razão da morte. O nosso corpo funciona como se fosse uma pequena usina produtora de calor, por isso que a gente fica quentinho. As reações bioquímicas que nos mantêm vivos, as reações de consumo de combustíveis, de consumo de oxigênio, são semelhantes a reações de combustão, que fazem o nosso corpo funcionar, e essas reações de combustão não liberam calor, por isso que a gente é quentinho enquanto está vivo. Cessou o funcionamento da máquina, o corpo não mantém mais essa temperatura corpórea em torno de 36,5, tá? O meu corpo é frio, a minha temperatura é 35,8, 36,2, tá? É essa a minha temperatura normal. Tem gente que é mais quente. A temperatura média é 36 graus e meio. 36 graus e meio. O que ocorre é que quando a gente morre, a gente perde de meio grau a 1,5 grau por hora para o ambiente, certo? Até que a temperatura corporal atinja o equilíbrio com a temperatura ambiente. Professor, mas eu vi no livro tal que é 1 grau, eu vi no livro tal que é meio grau. Gente, isso varia. Isso varia do modelo matemático utilizado, isso varia das condições ambientais em que se encontra o corpo, isso varia das vestes em que está o corpo.
Isso depende da causa da morte, do teor de hidratação do corpo, do estado nutricional. Se é uma pessoa mais forte, uma pessoa mais desnutrida, isso varia. Não briga por causa disso não. E tá aí a nossa ilustração para você, tá? Então tá aqui o corpício quente, 36,8, e ele vai caindo, né, de temperatura até atingir o equilíbrio com a temperatura ambiental, tá? E tá aí, gente, a rigidez cadavérica. Galera, isso daqui, ó, tudo isso caiu na prova da Polícia Técnico-Científica do Amapá. Meus alunos se deram super bem para perito criminal, criminalística e medicina legal. Caíram 10 questões. Os meus alunos acertaram 8, 9, muitos gabaritaram, e na discursiva também veio medicina legal e criminalística, e eles se deram bem porque eu propus temas para ele. Vai lá no meu grupo de Telegram, no dia 28 de junho, você olha que eu propus 8 temas de discursiva para a Polícia Técnico-Científica de Rondônia, e os meus alunos se deram super bem, tá bom? Inclusive, uma das discursivas era um cadeia de custódia, que é o tema do meu e-book. Então foi muito favorável para os nossos alunos. E a rigidez? A rigidez ela começa logo após, a rigidez ela vem após a morte, ela se inicia por volta de 2, 3 horas após o óbito. Ela ocorre no sentido crânio-caudal, da cabeça, da nuca, mandíbula, membros, pescoço, tronco, membros superiores, abdômen, membros inferiores, de cima para baixo, no sentido crânio-caudal, obedecendo à lei de Nisten. Ela se completa por volta de 8 horas em média, beleza? Nesse meio intervalo, o corpo encontra-se semi-rígido. Quando ele se torna totalmente rígido, ele permanece totalmente rígido até o início da decomposição, que ocorre por volta de 20 24 horas, beleza? Quando aparece a mancha verde abdominal, e com o início da decomposição, a rigidez começa a se desfazer. Professor, o curso é de questões ou é de teoria? Calma, galera, nós estamos entrando agora, não tem como eu rasgar nas questões se vocês não têm a base. No começo é mais teoria e menos questões, mas para o fim vai ser mais questões e menos teoria, beleza? Então tá aí a rigidez cadavérica, né, galera? Ó, inicia-se na parte superior e ela vai evoluindo, beleza? Ela vai evoluindo até atingir todo o corpo, sentido crânio-caudal, obedecendo à lei de Nisten. Ela inicia-se por volta de 2 horas e estabelece-se por volta de 8 a 10 horas. Professor, isso varia tanto por quê? Tá? Isso varia porque depende da causa da morte, do estado nutricional, do ambiente, certo? Depende de uma série de fatores, beleza? Agora tá aí, ó, gente, a rigidez cadavérica evoluindo no sentido crânio-caudal. E agora eu até me emocionei porque essa ilustração, esse senhorzinho parece o meu pai. Eu acabei de perder meu pai recentemente, gente. Eu acompanhei tudo, me lembrei do meu pai agora, tá? Tá aí, parece o meu pai, esse senhorzinho aí, beleza? Que Deus o tenha. E tá aí, galera, desidratação cadavérica. Por que que vem a desidratação cadavérica? Porque a gente morreu e a gente para de tomar água, né? A gente para de tomar líquido e o nosso corpo começa a perder água para a atmosfera, para o meio ambiente. A gente perde massa corporal. Isso é evidenciado na pele. A pele fica dura, fica seca, fica desidratada. E no globo ocular fica bem nítido. Aparece essa mancha negra na parte branca do olho, que a gente chama... Essa mancha negra é chamada de sinal de Sommelachet, tá aqui, ó, sinal de Sommelachet, certo? Que indica desidratação. A córnea fica também opaca, fica fosca e fica enrugada. E aparece essa mancha negra aí, a desidratação, tá? Agora vamos para as questões. Perito criminal do Rio Grande do Norte, Instituto AOCP.
Sobre a rigidez cadavérica, assinale a alternativa correta. Agora que vocês têm a base, bora botar para moer nas questões aqui, tá? A rigidez cadavérica é um fenômeno das articulações, nada a ver, né, gente? Com etiologia térmica, nada a ver. Devido ao resfriamento do corpo, nada a ver. A rigidez cadavérica ela ocorre em razão do acúmulo de ácido lático nas células musculares. Por que o acúmulo desse ácido lático, galera? Porque o aparato bioquímico parou de funcionar. Quando a gente está vivo, o pH do nosso corpo é por volta de 7, 7,2, é um pH neutro. Quando a gente morre, as células param de funcionar, as organelas extravasam, liberam enzimas e acidificam os tecidos. Essa acidificação causa um abaixamento do pH, altera a estrutura molecular das fibras musculares, causando a rigidez, tá? Após se instalar nos músculos, não regride até os tecidos serem removidos pelos insetos necrófagos. Nada a ver, né, a OCP? Nada a ver. Não varia conforme a idade nem a causa, a etiologia da morte, nada a ver. Nos cadáveres em decúbito dorsal, inicia-se pela face, pelo pescoço, membros superiores e finalmente membros inferiores. Essa está correta. À época a gente entrou com recurso nessa questão para ajudar os nossos alunos, isso foi recente agora, porque não é só nos cadáveres em decúbito dorsal, tá bom? Decúbito dorsal é as costas para o chão, mais conhecido no Nordeste como bucho para riba, tá? Decúbito dorsal é o lombo no chão e o bucho para riba, beleza? Barriga para cima, decúbito dorsal. O que ocorre é que a alternativa ficou restritiva, mas ela é a mais correta, tá? A rigidez desaparece na sequência inversa ao aparecimento. Não, ela desaparece no mesmo sentido, de cima para baixo, beleza? Tá aí, ó, Instituto AOCP. A morte violenta é aquela que se produz apenas instantaneamente? Não. Se produz mesmo que tardiamente, decorrente de uma ação exógena e lesiva, decorrente de uma ação externa e lesiva. Uai, professor, mesmo que tardiamente, não precisa ser instantânea, não precisa ser rápida? Não. Exemplo, o indivíduo que toma um tiro e vai para o hospital, ele fica ali alguns dias perdendo sangue, até que não resiste e morre, recebendo transfusão, passa por cirurgias, até que não resiste e morre. Qual foi a causa da morte dele? Uma morte violenta, um assassinato. Durou dias? Durou. Então, mesmo que tardiamente, decorrente de fatores exógenos, externos, lesivos, tá correto, beleza? Para os nossos alunos, né, o Instituto AOCP não pega. Bora para a próxima questão? Olha aí. Letra B de bucéfalo, né, gente? De bucho para riba, né? Vamos lá. Papiloscopista do Pará, nossos alunos se deram bem, muitos já tomaram posse. O Instituto Técnico de Perícia, os técnicos e os auxiliares de perícia fizeram o curso de formação, estão aguardando a nomeação. Os peritos fizeram o curso de formação agora. Concurso enorme, vai chamar... Em toda a minha época de professor para concurso público, já tenho, agora em janeiro completo, em janeiro de 2023, só para concurso público eu completo 8 anos de sala de aula, fora o que eu dava aula antes, né? Na faculdade eu fui monitor, no ensino médio eu já dava aula. Das carreiras periciais, policiais, o Instituto Técnico de Perícia do Rio Grande do Norte foi um dos concursos mais cobiçados que eu já dei aula, gente. Talvez porque o Rio Grande do Norte é um estado maravilhoso, né? O da Paraíba também foi, o do Ceará também foi, mas do Rio Grande do Norte bem mais. Alagoas também um concurso muito cobiçado, tá? Vamos lá. Um dos principais objetos de estudo da tanatologia estabeleceu o diagnóstico da causa jurídica da morte. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. As lesões externas se mostram de interesse incontestável.
por meio das chamadas lesões de ataque, geralmente encontradas na região frontal e nuca. As lesões externas se mostram de interesse incontestável. Não, isso daí não, geralmente na região frontal e nuca? Não, não necessariamente, tá? Vamos para frente? O mecanismo da morte já pode orientar para determinada causa jurídica, por exemplo, fulminação para homicídio e fulguração para suicídio. Gente, fulminação é morte por fenômeno natural, acidente por raio. Não tem nada a ver com homicídio, tá? Fulguração é acidente com raio, nada a ver com suicídio, beleza? A busca da causa jurídica da morte consiste na determinação das hipóteses de homicídio, suicídio ou acidente. Essa está correta, é o que a gente viu aqui, ó. Causas jurídicas da morte, tá aqui, ó. Vou até marcar para você aqui, ó. Causas jurídicas da morte, aqui, ó. CJM, tá? Beleza? Assassinato, suicídio e acidente, beleza? Então bora lá, bora para frente. Já já a gente encerra, para eu botar o microfone para carregar uns minutinhos e a gente entrar para a próxima aula. Na determinação da causa jurídica da morte, fatos psicológicos não devem ser levados em consideração, pois trazem inconsistências no elemento probatório. Gente, causa jurídica da morte, quem dá é o investigador, é a autoridade policial. Nós, peritos criminais, peritos médicos legistas, a gente diz como ocorreu a morte. Lá na conclusão do meu laudo, fulano de tal morreu por traumatismo, morreu em razão de lesão produzida por projétil de arma de fogo disparado por outrem. Então eu estou dizendo que foi uma morte externa, né, de fatores proveniente de fatores externos e que foi causada por outro, certo? Aí o delegado, com o conjunto das informações, ele chega à conclusão de que foi um assassinato por arma de fogo, que não foi um suicídio, que não foi um acidente, beleza? Nós peritos, nós trazemos explicações técnicas que dão condições dos operadores do direito chegarem às explicações jurídicas, beleza? Então, vamos para a próxima. O diagnóstico da causa jurídica da morte deve constar da declaração de óbito e o seu preenchimento é de responsabilidade da autoridade judiciária. Gente, a declaração de óbito ou DO é um documento emitido pelo perito. No caso do Instituto Médico Legal, quem preenche a declaração de óbito é o médico legista que faz a necrópsia, beleza? Só que isso daí não está no seu edital. Bora para a próxima questão? Nós vamos mais um pouquinho aqui, tá? Porque hoje eu separei para você aqui, ó, 10 questões. Olha aí, eu vim para acabar com a sua janta, com o seu café da manhã, com o seu almoço e tirar a sua noite de sono, porque aqui começa o seu estágio probatório. E aqui você vai ter que ver os mortinhos para você entender a medicina legal de forma mais lúdica, de forma mais didática, beleza? É o método do professor Laércio Carneiro de Medicina Legal, é o método do mago da Medicina Legal, como vocês chamam, né? Vamos lá. O paciente de 80 anos vai a óbito em sua residência. Ao chegar ao local do fato, observa-se um cadáver com manchas violáceas na região dorsal e glúteos, além da opacidade da córnea. O que são essas manchas violáceas, né? São os livores, né? E a opacidade da córnea, sinal, né? É o sinal de desidratação cadavérica, beleza? A rigidez cadavérica encontra-se fixa no pescoço e em membros inferiores, ou seja, ela já avançou, né? A coloração da pele é normal e o cadáver não apresenta nenhuma lesão traumática externa. Então, muito possivelmente uma morte natural. Não houve nenhum relato de que possa classificar essa morte como uma morte suspeita. Sobre a situação descrita, assinale a alternativa correta. A mancha verde abdominal é o marco dessa fase de decomposição.
Não tem nada de decomposição aí. O que você achou de decomposição? Livô não é decomposição, são horas iniciais. A decomposição vem por volta de 20, 24 horas. Rigidez não é decomposição. Olha a banca querendo te induzir a erro, tá? A rigidez muscular inicia-se pela musculatura da face por volta da 8ª hora, não. Por volta de 8ª hora já tá lá nos cambitos, né? Já tá lá na parte de baixo, né, gente? Os livores e a rigidez cadavérica fixa indicam que a morte aconteceu há pelo menos 8 horas, é isso mesmo. As manchas violáceas definem o início da adipoceira cadavérica. Diabo é isso, professor? Nunca nem vi. Essa adipoceira é uma cera de passar no cabelo ou é de comer? Mais na frente nós vamos ver, beleza? Só é possível estimar o tempo de morte com os testes laboratoriais do humor vítreo. Não apenas, tá bom? A técnica do humor vítreo, por exemplo, a determinação do teor de potássio, vem com a agulha aqui no olho do mortinho, coleta o líquido e manda para o laboratório e analisa o teor de potássio, dá para fazer uma correlação com o tempo de morte. A gente usa? Não usa, é pouco prático, dá muito trabalho, as instituições não estão preparadas para isso. Gente, falar nisso que a gente está estudando em tanatologia, deixa eu contar uma história para vocês. Quem me segue no Instagram viu. Vocês viram um dia desse uma senhorinha que acordou já no necrotério. A senhorinha, rapaz, uns 80 anos, cabelo bem grisalhinho, bem magrinha, sem nenhum dente na boca. A véia, em vez de pedir para voltar para casa, em vez de pedir para sair da mesa do necrotério, a véia pediu foi um namorado, você acredita? A véia abriu a boca, abriu o olho e falou, eu quero um namorado. Morta, tava morta, mas só que não, né? Na mesa do IML. Na bancada do IML. E esses dias, uma lá na Bahia, supostamente, né, estava viva no caixão. Muitas dessas coisas ocorrem na Bahia. O engraçado é isso, gente. Eu acho que é porque o pessoal, a cultura, né? O pessoal quer logo velar, quer logo cultuar o morto e não espera o cara morrer direito. PQP, espera o cara morrer pelo menos. Aí a senhorinha, né, começou a liberar lágrimas durante o enterro, aí desconfiaram que ela estava viva, correram com ela pro hospital, mas se ela estava viva, ela morreu de novo lá, beleza? Então tem essas histórias. No Brasilzão aí, gente, isso acontece todo dia, por incrível que pareça. Galera, pedi uma gentileza para você, faz um print de tela aí, marca a gente nos stories do Instagram. A gente adora saber que vocês estão assistindo a nossa aula. Se estiver curtindo, faz essa gentileza. É a forma de prestigiar o DSO, de prestigiar o professor. E a gente gosta de saber que vocês estão assistindo, estão estudando. Faz essa gentileza para nós, tá bom? Então bora lá, vai ser uma honra repostar vocês. Tá aí, gente, decomposição ou putrefação cadavérica, isso daí nós vamos trabalhar na nossa próxima, deixa eu ver aqui. Se eu avançar aqui, eu vou invadir o tempo da outra aula. E esse assunto é extenso e eu preciso carregar o microfone uns minutinhos. Então isso daqui vai ficar para a nossa próxima aula, beleza? Para a gente resolver essas questões aqui. Galera, deixa eu contar um detalhe para você, para depois você não reclamar. Aquela divisão do cronograma por tópicos é uma mera divisão para a gente ter um norte, para a gente não se perder. Não se preocupa com aquilo de forma rígida, porque tem assunto que vai levar mais de uma aula. Aqui na próxima aula a gente termina esse assunto e já entra em outro, beleza? Já entra em traumatologia. Então não se preocupa, aquela divisão é uma mera esquematização para a gente ter um norte, um direcionamento, para a gente ter certeza que a gente vai trabalhar os principais tópicos do seu edital, para você garantir aí tranquilo, no mínimo 80% das questões da sua prova. É só assistir às aulas, fazer as questões, treinar bastante, revisar, que você vai se dar bem. Beleza? Eu vou encerrar agora, por hoje. E aí, em breve teremos mais uma aula para você acompanhar e a gente continuar aí moendo medicina legal. No começo é mais teoria
do que questões. Aí depois que a gente avança nas questões, na teoria vem mais questões, beleza? Não esqueça de dar aquele like maroto, faz um favor. Se você comprou o nosso curso, avalia ele com 5 estrelas lá na plataforma do Hotmart. Faz um comentário positivo, ajuda o Hotmart a ajudar a gente, porque quando o nosso curso é bem classificado, a gente tem, por exemplo, margem para negociar taxas com o Hotmart. Se a gente negocia taxas com o Hotmart, a gente pode transferir parte dessas taxas, diminuindo o valor dos cursos para vocês, porque a proposta do DSO é essa, é cursos de qualidade de forma econômica. E o Hotmart tem produtor que ele cobra até 20% de taxa. E aí a gente tendo margem para negociar essas taxas, a gente consegue baratear os cursos de vocês. Faz essa gentileza, vai lá, dá 5 estrelas, faz comentários, porque eles analisam essas métricas, é uma plataforma muito inteligente, tá bom? Então é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Não esqueça de entrar lá no nosso canal do YouTube, tem muita aula lá para você ver. Tem o nosso canal do Telegram, onde eu vou postar os materiais e chamar você para as aulas, jogar os links, jogar as dicas, jogar quiz. Quando eu tenho tempo eu coloco os quiz lá para vocês. E nos stories e no feed do Instagram a gente libera a agenda para vocês, beleza? Então valeu, galera. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Corta para a tela, diretor. Foco no objetivo, foco no distintivo. Foco na sua carteira funcional, na sua aposentadoria especial, no seu contra-cheque gordinho. Quando vir férias, 13º e o salário vai vir o quê? Vamos botar aí 6... Vamos colocar aí, por exemplo, o policial... Vamos colocar aí 6 mil líquido, né? Porque você vai fazer algumas horas extras, em algumas das regiões que você tiver, você vai ter uma gratificação de localidade, é quase R$600. Em torno do DF, por exemplo, é quase 600, né? Vamos botar aí 6 mil líquido, né? Então 6 com 6, 12, mais um terço de férias, 13º, e o salário 14 mil líquido aí uma vez por ano, para você fazer aquela ceia de Natal com a sua família, fazer aquela viagem de férias, comprar aquele brinquedo para o seu filho, aquela roupa para o seu esposo, aquele perfume para ele ficar cheiroso, né? Beleza? Aquela roupa bonita para sua esposa, o presente para sua mãe que ela te pede lá, sei lá, uma televisão, uma batedeira de bolo, pintar a casa, coisas básicas, né? Que pro brasileiro hoje em dia tá difícil, né, gente? Então vamos focar no objetivo aí. Beleza? Valeu, um abraço!